do livro de Atos, né? Que é a história da igreja, que é a história da igreja. Eu quero destacar hoje algo que é muito importante a gente ter em mente, porque muitas vezes a gente acha-se tão pequeno, eu não sou ninguém na igreja, eu não sei falar, eu acho que a minha presença não tem tanto valor assim. Eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sou líder de nada. E muitas vezes a gente se acha insignificante na igreja, mas a verdade é que se não fosse o Senhor em nós e através de nós, a igreja não chegaria, não teria sobrevivido até nós. Quando a gente olha para a história da igreja primitiva, a gente observa, nossa, como os apóstolos, né, tiveram um papel assim importante. Pedro, João, Tiago, Paulo, mas existe alguns personagens no livro de Atos que eles não foram tão celebrados quanto esses apóstolos, mas eles foram tão importantes quanto esses apóstolos para a igreja ter não apenas sobrevivido, mas ter expandido e ter chegado até nós. Pessoas anônimas, vamos dizer assim, não são anônimas porque o nome delas estão registrados aqui, mas pessoas que não foram celebradas, pessoas que não estão na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, mas pessoas importantes. É aqui que eu quero destacar a minha e a sua importância na história da igreja contemporânea, na história da igreja de hoje, na história da igreja Peniel, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente fala, poxa, mas eu não sou ninguém, né? Eu estou na igreja há tantos anos, mas eu não fiz nada tão relevante. Mas olha esses personagens que eu listei aqui, que foram tão importantes para a história da igreja, mas não foram celebrados, não receberam aplausos, né? Não receberam distinção nos seus nomes. Por exemplo, o paralítico. A Bíblia diz no capítulo 3 de Atos que o paralítico ele foi curado. Mas ele não apenas foi curado, como aquela foi ressuscitada, outros foram curados. Ele foi curado, mas ele entra no templo adorando a Deus, pulando. E pelo fato dele ser uma pessoa conhecida ali na época, aquilo atrai a atenção de milhares de pessoas. E milhares de pessoas são salvas, porque esse paralítico anônimo, alguém sem importância, teve um papel fundamental para o ajuntamento de milhares de pessoas no início da igreja, para que eles recebessem o evangelho e fossem salvas, transformadas. Imagina ali milhares de pessoas sendo alcançadas porque um homem anônimo foi curado e atraiu a atenção de pessoas pela sua adoração. A Bíblia fala no capítulo 6 de Atos, dos 7 diáconos. Não sei se você já parou para pensar. Foram 7 diáconos cheios do Espírito Santo que foram separados. Mas a Bíblia fala de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, um dos diáconos. A Bíblia fala de Felipe, um dos grandes evangelistas que evangelizou Samaria e batizou Eunuco. E os outros 5? Quem são eles? Quem são eles? Foram pessoas que não aparece, só aparece o nome deles ali no capítulo 6, com seus nomes, e depois eles não aparecem, não há celebração do que eles fizeram. Não foi para as redes sociais o que eles fizeram, ou o que eles desenvolveram.
Mas eles, com certeza, eles tiveram um papel fundamental para que os apóstolos eles continuassem a pregar o evangelho e a desenvolver o ministério da oração. A Bíblia fala de Ananias. Sabe Ananias, no capítulo de número 9? Aquele profeta que foi o primeiro homem que teve contato, o primeiro cristão que teve contato com Saulo, que se tornou Paulo. Foi aquele que orou para que as escamas dos olhos de Paulo caíssem. Olha que foi o cara que fez a libertação em Paulo, né? Desencapetou Paulo. Olha o papel desse homem. Ananias, ele obedece a Deus, ele vai até Damasco, ora por Paulo e ministra sobre a vida dele. Quem é Ananias? Ele não está na galeria dos heróis da fé. A Bíblia fala de Cornélio. Cornélio, no capítulo 10, um centurião romano. Ele aparece ali, depois não aparece mais. Mas por causa dele, o evangelho não apenas fica restrito aos judeus, mas também abre-se aos gentios e alcança a mim e a você que não somos judeus. Por causa desse cara, Cornélio. Olha a importância desse homem na história da igreja primitiva e na história da igreja contemporânea, que somos nós. A Bíblia fala de Rhodes, capítulo de número 12, por causa da sua persistência em afirmar que era Pedro que estava batendo na porta. Ela abre a porta. Ela só abriu a porta e foi anunciar. Gente, a gente orou, Pedro foi liberto da prisão, ele está aqui. Mas ela abre a porta, ela anuncia, ela estava ali orando para que Deus intervisse e Paulo fosse liberto, e Pedro fosse liberto. A Bíblia fala de Tiago, no concílio lá de Jerusalém, no capítulo 15, porque através dele, do posicionamento dele, que a igreja estabelece que os gentios, agora cristãos, eles tinham que se abster do sangue, da carne sufocada e da imoralidade. Eles estabelecem os primeiros princípios para a igreja da época por causa de Tiago, posicionamento de Tiago. Não foi Pedro, não foi Paulo, foi Tiago. Olha a importância desse cara. A Bíblia fala de Lídia, que não é a nossa irmã, mas é uma personagem que abriu a sua casa a Paulo, e como resultado, muitos foram levados a Cristo. Ela fundou a igreja de Filipos. A igreja de Filipos nasce na casa de Lídia. Quando você observa aquela carta escrita aos Filipenses, é a carta escrita à igreja que nasceu na casa de Lídia. Quem é Lídia? Quem é Lídia? Alguém que foi importantíssimo para que a igreja primitiva tivesse a história e a relevância que ela teve e nos alcançasse. A Bíblia fala de Jason, no capítulo de número 17. A Bíblia fala do sobrinho de Paulo, no capítulo 23. Quem é o sobrinho de Paulo? Não tem nome. Mas por causa dele, ele ouviu uma conversa de que Paulo seria assassinado e ele vai até a liderança da época e por causa disso, Paulo ele tem um livramento. Se não for esse garoto, Paulo teria morrido. A maioria das cartas não teriam sido escritas. Olha a relevância de um garoto anônimo. Não estamos falando aqui de um diácono, não estamos falando aqui de uma pessoa de influência, estamos falando aqui de um garoto anônimo. Olha a importância. A Bíblia fala de Júlio, que ele poupou Paulo quando os outros soldados que quiseram matá-lo no barco. Quem é Júlio? Mas se não fosse Júlio, Paulo teria morrido, não teria ido para Roma, não teria escrito diversas cartas, o evangelho com certeza estaria incompleto. Agora eu abro um parênteses. Às vezes a gente acha que a gente não é ninguém. Quem sou eu? Ah, eu não sou ninguém. Eu não prego, eu não evangelizo,
Eu não faço nada. Ou o que eu faço não é tão relevante assim. Mas eu vim aqui dizer hoje que o seu papel na história da igreja contemporânea é imprescindível. Talvez os homens não olhem, não vejam, não valorizem, não destaquem, mas aquilo que você faz, a oração que você coloca diante de Deus, lá no oculto, está fazendo com que a igreja continue de pé e avance. A sua pessoa é importante para a história da igreja. Por mais que o diabo fale assim, mas ninguém te dá valor nesse lugar, o pastor não te dá oportunidade. Ei, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque o que você está fazendo é aquilo que Deus deseja que você faça nessa estação. Quando Ele quiser que você faça algo diferente, saiba com certeza que Ele mesmo vai te capacitar a tal, Ele mesmo vai te direcionar a tal, porque cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, nós somos importantes e necessários no corpo de Cristo. O diabo quer que você se desvalorize, acredite nas mentiras dele, mas a grande verdade é essa. A igreja, ela não é feita dos famosos, mas é feita, às vezes, dos anônimos, daquelas lágrimas que caem no secreto, que ninguém, às vezes, vê. Eu lembro de uma pessoa que, quando eu saí da igreja por uma época e fui para um outro lugar, e essa pessoa falou para mim, ela já morreu, ela falou assim, Batista, você está fazendo falta para pessoas que você nem imagina que exista. Aí eu voltei. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Você é importante à história da igreja. Eu quero orar por você. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esses dias que nós temos aprendido com o teu Espírito Santo, baseado na carta, no livro de Atos. Muito obrigado. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem mostrado a nós nesse dia que nós somos importantes, porque fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja como membros, e como membros nós temos uma função, ainda que aos olhos dos homens, ainda que aos olhos da maioria das pessoas não seja tão importante, tão relevante, porque nós não aparecemos nas fotos, o nosso nome não é falado, mas com certeza nos céus nós somos conhecidos, no inferno nós somos conhecidos, porque nós fomos resgatados e hoje a nossa função no corpo de Cristo é importante, como foi importante a função de cada um daqueles 5 diáconos que não aparece, que fizeram não aparece, como foi importante a atitude daquele paralítico, daquele sobrinho de Paulo e de tantos outros personagens que listamos aqui nesta manhã. Senhor, como é importante a presença, a participação, a função de cada membro da igreja Peniel. Pai, nós queremos te louvar por cada um deles e queremos pedir que o teu Espírito Santo continue a capacitá-los, empoderá-los, a levantá-los e sustentá-los com mais vida, com mais ousadia, com mais determinação, entendendo que o trabalho deles não é vão no Senhor e que tudo coopera para que a igreja continue a escrever a história na Zona Leste, na cidade de Presidente Prudente, em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, Senhor, que nesta manhã, uma unção de graça, uma unção de favor, uma unção de gratidão venha inundar a cada coração nesse lugar. Pai, nós abençoamos essas vidas, abençoamos de uma maneira bastante particular
a mãe da Laura e todos aqueles que se encontram muitas vezes enfermos, a Juliane, que ontem estava no celebração, meu Deus, e tantas pessoas, a Judite, meu Deus, tem misericórdia. Tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe. Muda diagnóstico, muda sentenças e glorifica o seu nome. Pai, nós abençoamos cada membro da igreja Peniel, onde quer que eles estejam, que eles tenham um dia, uma semana, um restinho de ano, um restinho de vida abençoada, vivendo o seu papel como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo. Pai, no nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, e amém, e amém, e amém. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, que o seu papel é importantíssimo. O coach de hoje é esse. A atmosfera que você cria determina o produto que você produz. Continue a criar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de honra, uma atmosfera de graça. E você vai ver o que essa atmosfera vai produzir no seu entorno e vai trazer grande paz e alegria ao seu coração.